Alô, alô! Tudo bem com vocês? Olha, eu quero saber uma coisa, vocês foram no Lollapalooza desse ano? Eu fui durante os 3 dias, posso garantir uma coisa pra vocês. Teve muita música boa, as pessoas que foram estavam completamente estilosas. Menos você, obviamente, Que isso? né? Não, não é você possível. é uma onça pintada. Onça. Rainbow Print. Veja nos stories do menino, veja. Arrasta pra cima. Eu não posso rir sozinho. E olha, teve também muita manifestação política. Se vocês não estão acompanhando esse último tópico, meus amigos, foi quebra-pau direto. Teve comenta daqui no Twitter e responde dali. E pode, não pode, aciona o TSE e não é... Rapaz, calma que eu vou explicar pra vocês, tá? Tudo agora no vídeo de hoje. Na sexta-feira, o festival contou com as apresentações das cantoras Marina e Pablo Vittar. E olha, as duas cantoras manifestaram politicamente apoio ao ex-presidente Lula, que provavelmente vai concorrer nas eleições de 2022. Depois desses episódios, o PL, que é o partido do presidente da República, Jair Bolsonaro, acionou o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Acionou o tribunal? Como assim, Matheus? É o seguinte, vou explicar para vocês. O PL disse que as manifestações políticas a favor do Lula e contra o Bolsonaro configuravam uma propaganda eleitoral antecipada. Os advogados, eles disseram o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. A manifestação política realizada em evento de responsabilidade da representada, a representada no caso é o Lollapalooza, fere inúmeros dispositivos legais conforme restará demonstrado, razão pela qual se faz imperiosa a intervenção desta especializada. A especializada, nesse caso, é o Tribunal Superior Eleitoral, que, segundo o PL, deveria intervir no festival. Mas eu não estou entendendo o que o PL está querendo com isso tudo. Olha, vou explicar para vocês. Na representação, o PL pedia que o TSE atendesse a alguns pedidos. Eu vou ler aqui para vocês. Basicamente, são 2. Que a organização do Lollapalooza impeça a realização de qualquer tipo de propaganda eleitoral irregular, antecipada ou negativa, em favor ou desfavor de qualquer candidato, sob pena de multa. E o segundo pedido era o seguinte: em caso de descumprimento, que a Justiça Eleitoral, em poder de polícia, impeça a continuação do evento. Resumidamente, é o seguinte, o PL queria que não tivesse nenhuma manifestação política no festival de música. E caso algum artista ou algum cantor se manifestasse politicamente a favor ou contra qualquer pré-candidato, que o festival fosse impedido. O ministro Raul Araújo atendeu parcialmente o pedido do PL. Ele falou o seguinte, que não poderia mais, a partir do domingo, ter manifestações políticas no Lollapalooza. E caso algum artista ou cantor se manifestasse politicamente a favor ou contra qualquer pré-candidato, o festival teria que pagar uma multa de 50 mil reais. E não seria interditado como gostaria o PL. E isso gerou um debate danado. Na internet só se falava disso. É censura, não é censura? Pode vetar, não pode, pode manifestar, não pode manifestar. Inclusive celebridades, entre eles o apresentador Luciano Huck e os cantores Caetano Veloso e Anitta. Vou ler aqui o que o Luciano Huck disse. É o seguinte, ele publicou no Twitter: no festival de música, quem decide se vai ou aplaude a opinião de um artista no palco é a plateia e não o TSE. Ou ligaram a máquina do tempo, resgataram o AI-5 e nos levaram para 1968. Ele está fazendo uma referência a um instrumento da ditadura militar de repressão. Já a Anitta foi mais debochada. Ela comentou assim a multa imposta pelo TSE. 50 mil? Poxa, menos uma bolsa. Fora Bolsonaro. Essa lei vale fora do país? Porque os meus festivais são só internacionais. No fim das contas, o último dia do festival foi marcado por inúmeras manifestações políticas. TV, Marcelo D2, Emicida, Djonga, Glória Groove. Vocês terem uma ideia, dá uma olhadinha na roupa que a Glória Groove usou. E a pergunta que fica depois dessa confusão toda é: pode ou não pode manifestar? A proibição de manifestações políticas pode ser considerada uma censura? Olha, vou explicar isso tudo para vocês. A gente conversou com um jurista para dizer o que está dito
na lei, que é o mais importante. Então se inscreve no canal, deixa like, ativa o sino, compartilha com quem foi no Lula, com quem não foi no Lula, com quem não sabe nada sobre o assunto, manda pro seu amigo, beleza? Vai de vinheta e segue o fio. O vídeo de hoje é para colocar os pingos nos is. Por isso eu chamei o Wallace Corbo, que é professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas. E fui logo perguntando, Wallace, o que a lei diz sobre as manifestações políticas? A regra da Constituição sobre qualquer tipo de manifestação é a liberdade. Então não existem restrições prévias a qualquer forma de manifestação política, cultural. É o que a gente chama de liberdade de expressão. Todo mundo tem direito à liberdade de expressão. O que a Constituição, o Código Eleitoral e o TSE limitam é aquela manifestação não apolítica, mas a eleitoral. Existe uma limitação de tempo, só se pode fazer campanha eleitoral a partir do dia 16 de agosto de cada ano em que tem uma eleição. Então, antes de 16 de agosto, não se pode fazer qualquer manifestação que seja eleitoral partidária. E aí a questão acaba sendo definir o que é uma manifestação política propriamente dita e o que é uma manifestação eleitoral, uma antecipação de campanha eleitoral antes desse momento. Ué, se pode se manifestar politicamente, algumas pessoas podem também interpretar que a medida do TSE foi um tipo de censura. Lembram que o Luciano Huck, por exemplo, falou do AI-5? E aí? Tem como interpretar como censura uma medida como a do TSE? Dizendo que artistas podem manifestar apoio ou desagravo, né? Ou então criticar um candidato de outro lado. Artistas podem fazer manifestações políticas, pessoas podem fazer manifestações a favor e contra um candidato, desde que elas não peçam voto, desde que elas não estejam vinculadas a uma campanha. Então, quando o TSE vai além de simplesmente conter a propaganda antecipada e proíbe manifestações artísticas, proíbe manifestações políticas de indivíduos, de pessoas que têm liberdade de ser a favor ou contra um pré-candidato, a favor ou contra um presidente, um ex-presidente, aí sim a gente tem um problema. E aí a gente pode talvez classificar esse tipo de decisão, sim, como uma forma de censura, uma forma de impedir esse debate que tem que ser livre na sociedade, livre numa democracia, independentemente de se nós estamos depois de 16 de agosto, antes de 16 de agosto, em ano eleitoral, ou fora do ano eleitoral. E aí, é errado achar que foi uma espécie de censura contra o festival? Olha, para encerrar essa história, sabe o que de fato aconteceu? O PL, o Partido Liberal, desistiu da ação que ele entrou no TSE. Ou seja, a decisão do TSE de proibir as manifestações culturais no Lollapalooza foi revogada. Gente, é sempre importante a gente seguir as leis eleitorais, mas a gente também precisa estar muito ciente dos nossos direitos, não é mesmo? Eu vou ficando por aqui e acompanhando o desenrolar de qualquer treta nesse país, que se tiver treta aqui, ali ou acolá, eu venho aqui e conto pra vocês, beleza? Então, fico por aqui e até o próximo Segue o Fio. Tchau!